Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos! Grande prazer em ver vocês aqui novamente. E pessoal, hoje eu peço uma atenção um pouco mais alta nesse vídeo aqui, porque ele vai abordar detalhes técnicos dos quais eu dei aqui o meu melhor para conseguir colocar em uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fácil de ser absorvida, interpretada por quem está assistindo. Então preste bastante atenção em tudo que eu vou dizer, porque o Mark Cerny veio a público através de uma entrevista com a Digital Foundry falar um pouco mais sobre o que ele havia explicado naquela palestra de revelação das especificações técnicas do PlayStation 5. É válido lembrar que nem tudo ainda se sabe sobre o PlayStation 5, ainda tem muita coisa para ser descoberta que a Sony ainda não veio revelar em público. Boa parte dessas informações, embora já sejam bem completas para a gente ter uma boa noção, ainda faltam coisas, então não tire todas as conclusões baseadas apenas nisso que nós estamos vendo. Bom, então vamos lá. No artigo da Digital Foundry é falado a respeito dessa tecnologia de boost do PlayStation 5. Essa tecnologia ela limita uma quantidade específica de energia com base na dissipação termal do sistema de refrigeração. Então muita gente estava afirmando que pelo fato da frequência da GPU do PlayStation 5 ser bastante alta se comparado ao que nós vemos no mercado e em especial ao seu concorrente, isso poderia afetar nessa frequência variável, deixando-a sempre em menor escala, o que nós vimos que na verdade não será o caso. Para quem não sabe, essa tecnologia, conforme foi dito, ela se baseia no calor para saber se ela vai permitir que o chipset ele tenha mais força ou não. Entretanto, o que o Mark Cerny explicou é que a solução que eles propuseram foi estipular manualmente qual vai ser esse limite, ou seja, não vai ter surpresas, deles ter que ficar imaginando qual seria o pior cenário de um jogo que rodasse ali o pior possível, que pudesse extrapolar essas capacidades. Então eles já estão colocando esse limite manualmente e tudo que eles precisam fazer agora é trabalhar no sistema de refrigeração que comporte até esse limite. Dessa forma, é garantido que todos os PlayStation 5 tenham exatamente o mesmo desempenho, entreguem o mesmo resultado independente de onde eles sejam utilizados. Pode ser dentro do refrigerador da sua casa, como também em um local extremamente quente. O resultado vai ser o mesmo, que é bem diferente da mesma tecnologia aplicada nos PCs e smartphones, Ela se baseia na temperatura do seu computador e ela pode reduzir então esse clock, ela pode reduzir essa frequência conforme a temperatura ambiente. Já no PlayStation 5 não vai funcionar dessa maneira. O que o Mark Cerny deixou claro é que não vão ter limitações de poder com relação ao uso máximo simultâneo tanto da GPU quanto da CPU, ou seja, vai existir energia suficiente para suprir ambas as unidades no seu estresse máximo, o que quer dizer que o PlayStation 5, em teoria, se quiser, pode rodar nos seus quase 10.3 teraflops o tempo inteiro. De acordo com o Mark Cerny, isso não vai acontecer, o desenvolvedor não vai ter que escolher qual ele vai usar mais ou usar menos, os dois podem ser usados da forma que eles desejarem dentro das limitações técnicas do aparelho. E por último, nessa categoria foi falado a respeito do Smart Shift. O Smart Shift é uma tecnologia da AMD que garante um aumento de performance através da realocação de poder computacional da CPU quando é necessário. Só que a única coisa que não se sabe ainda, é se vai existir alguma forma de implementação, de divisão de tarefas, da mesma forma que acontecia, por exemplo, nas SPAs, do Cell, que era o processador do PlayStation 3. Para quem não sabe, o Cell ele tinha uma tecnologia muito interessante, onde ele tinha uma unidade central, que era PPA, que controlava as outras 6 ou 7, se eu não estou enganado, SPAs do console, e ele podia designar a cada uma delas uma tarefa específica de processamento. E uma das coisas boas
que o Cell do PlayStation 3 fazia era dividir algumas das tarefas com a GPU. Então isso aqui não ficou muito bem explicado, ou pelo menos eu, né, talvez não tenha conseguido pegar informações suficientes nesse aspecto, mas o que se sabe é que existe um aumento de performance, tá? Para vocês terem uma noção, nos PCs, essa tecnologia, depois que o PC atinge o pico das suas capacidades, permite um aumento de 10 a 12% ainda de performance, ou seja, garantindo aí uma quantidade razoável de poder computacional extra, o que permite que o jogo, ou qualquer que seja a aplicação que esteja sendo executada, trabalhe ainda melhor do que seria naquele limite máximo anterior. E é válido lembrar que isso é no PC. Um console, ele tende a ser muito mais bem otimizado que o PC, então essa variação percentual pode até aumentar no PlayStation 5, mas por enquanto ainda não sabemos o quanto isso vai influenciar. Muito bem, agora sobre a retro do PlayStation 5. O Mark ele fez algumas explicações bastante pertinentes, porque um dos questionamentos principais tem sido como que o PlayStation 5 conseguiria abordar a retro com o PlayStation 4. E de acordo com o que ele explica, a retro, em sua maior parte, deve ser baseada já direto no hardware, ou seja, não dependeria de uma emulação, como ocorre com outros tipos de retrocompatibilidade, o que deve garantir resultados ainda melhores. O que ele explica é que tanto a CPU quanto a GPU do PlayStation 5 precisam ser capazes de interpretar a lógica do PlayStation 4. E aí, de acordo, né, com o relato, a situação atual parece que já foi resolvida na parte da GPU, porque de acordo com o Cerny, explicando a Digital Foundry, a programação do PlayStation 4 pôde sim ser implementada ao RDNA 2 do PlayStation 5, na GPU do PlayStation 5. E que, na verdade, o maior desafio não está em termos de GPU, mas em sim de processador, ou seja, a CPU, que é o Zen 2. Segundo o Mark, o Zen 2 está sendo capaz sim de interpretar a lógica do Jaguar, que é o processador do PlayStation 4, apropriadamente. Só que o desafio está no tempo de execução dessas instruções, que de acordo com ele podem ser substancialmente diferentes, e é por isso que eles precisaram customizar a CPU do PlayStation 5 para que ela pudesse operar em modos similares ao que o Jaguar trabalha no PlayStation 4. Então ainda está sendo feita toda uma implementação, está sendo feito todo um trabalho em cima disso e devem aparecer aí milhares de títulos junto com o lançamento do PlayStation 5, do PlayStation 4 já disponíveis para serem jogados. E os demais com certeza virão através de uma atualização de firmware do próprio sistema. Tudo leva a crer que não será necessário que se mexa dentro do jogo mesmo para que ele rode, né? A Sony está tentando deixar essa retrocompatibilidade o mais nativa com o hardware possível. Porém, mesmo assim, ainda não foi falado sobre retrocompatibilidade com outras versões do PlayStation, ou seja, o PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation 1 ainda estão obscuros, mas eu tenho plena e total certeza de que pelo menos o PlayStation 3 vai depender de emulação para ser rodado, para ter retrocompatibilidade, o que é um obstáculo a mais e, sendo muito franco mesmo, eu acho já que se for para ter isso, talvez seja só lá para metade da geração em diante, porque não me parece que a Sony vai ter tempo de trabalhar nisso até ela terminar a retro do PlayStation 4. Depois foi falado sobre a grande mina de ouro dessa geração, né, que é o SSD. A gente já sabe que o Mark Cerny falou bastante a respeito disso e basicamente o que ele salienta é que o grande diferencial nessa geração é que a requisição de dados é atendida quase que prontamente, né, depois que é requisitada no SSD do PlayStation 5. E ele fala que esse tempo de trabalho é equivalente a um frame ou no máximo 2. Um outro ponto também que foi explicado, inclusive eu já abordei aqui em alguns vídeos também, né, que não é mais necessário, por exemplo, ficar fazendo aquela gambiarra, né, de guardar arquivos de acesso lá na memória RAM e largar lá até que o processador peça, né, ou seja, formando um gargalo na memória do aparelho, como acontecia no PlayStation 4. Os arquivos não vão mais precisar ficar sendo duplicados toda hora, né, vai permitir então um acesso
muito mais rápido, vai fazer com que a memória RAM, a GDDR6, tenha quase 100% da sua capacidade de execução utilizada. Então, como já foi explicado anteriormente, você ter quase 100% da sua memória RAM livre só para execução, com GPU, o que quer que seja, pode dar um aumento significativo na performance como geral, impactando até mesmo no FPS do jogo, justamente por não ter nenhum tipo de gargalo. E por fim, ele conclui falando a respeito das tecnologias do SSD, que vão envolver basicamente três coisas: o sistema Kraken de compressão, os controladores DMA e os processadores I/O, que devem trazer benefícios instantâneos e, de acordo com a própria conclusão da Digital Foundry na entrevista, não devem exigir extensa adesão para a utilização. Traduzindo, provavelmente não são só os exclusivos do PlayStation 5 que vão conseguir usar todo o poder de fogo. As produtoras aparentemente não vão precisar ter que se mobilizar tanto para utilizar isso no PlayStation 5, deve ser uma coisa universal, então talvez isso tenha um grande impacto nos jogos multiplataforma. Eu falei talvez, tá? A gente ainda tem que ver na prática para saber como vai funcionar. Por último, vem o sistema de áudio 3D, né? Resumidamente, de acordo com o que foi falado na entrevista, o sistema Tempest do PlayStation 5, entre aspas, deve ir além de qualquer outra coisa vista até o momento, superando até o Dolby Atmos em larga escala e sem necessidade de equipamentos específicos para a plena utilização. Fecha aspas. Então a conclusão desse vídeo básica é: o primeiro, o console, de acordo com Mark Cerny, vai ser capaz de trabalhar com a sua potência máxima a maior parte do tempo. Segundo ponto, a Sony, ela de fato, ela vai ter que trabalhar em um sistema que seja muito bem desenhado para atender essa demanda, já que essa limitação de poder vai ser feita de forma manual e não de acordo com a temperatura ambiente. Então o sistema tem que atender isso sem falha alguma, senão provavelmente nós teremos aí o mesmo problema que houve no Xbox 360, que é o famoso superaquecimento. Depois, sobre a retro do PlayStation 5, tudo leva a crer que o PlayStation 4 vai rodar numa boa. Os jogos que mais vão tirar proveito disso são os jogos que têm um FPS destravado. Depois, sobre o SD, não houve nada de tão relevante além daquilo que nós já sabemos, O sistema promete trabalhar quase que como que uma memória RAM, só que com gravação permanente de dados, Então resta a gente ver como isso vai funcionar na prática. Tudo leva a crer que esse SSD aqui vai ser de fato o grande diferencial nessa próxima geração. E, por fim, o sistema de áudio do PlayStation 5, que, de acordo com a entrevista, é algo revolucionário, ainda não visto em nenhum console até o presente momento. Agora, galera, como o cara da Digital Foundry fala, a prova do pudim tá no gosto. Então, não tire conclusões ainda, aguarde até novas revelações. Mais detalhes técnicos do PlayStation 5 vão ser revelados ainda esse ano, obviamente. Então seja bastante paciente. Não saia por aí espalhando coisas. Vá estudando o aparelho para você saber até qual você vai querer comprar, qual você acha melhor. É lógico que eu vou comprar de fato o PlayStation 5, já é minha casa aí durante muitos anos, mas para você que está em dúvida, aguarde, fica tranquilo, vai analisando os vídeos com calma, buscando as informações e posteriormente você vai saber qual atende melhor às suas necessidades. Por hora é isso, eu tentei resumir da melhor forma possível. Assista o vídeo na íntegra da Digital Foundry ou veja a matéria completa deles na Eurogamer, os links estão todos aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like porque foi suado fazer esse vídeo aqui, E eu conto com vocês na próxima. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.